Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo. Então, como eu tinha prometido que eu iria começar aí estudos, né, com mais vídeos frequentes, falando um pouquinho sobre Quimbanda, sobre assentamentos, sobre ervas, oferendas, firmezas, porque eu vejo que tem muita gente chegando aí totalmente às escuras, né? Com a mentoria que eu comecei a prestar e a fazer, tem vindo muita gente de fora do Brasil, tem vindo pessoas de outros estados, pessoas que até então já têm o seu culto de Exu e Pombogira, algumas com assentamentos, outras sem. E eu vejo que todas essas pessoas chegam assim com uma deficiência muito grande do culto, né? Elas chegam assim muito no supérfluo, do supérfluo, do supérfluo. E quando eu abro perguntas, né, nas redes sociais, exemplo lá no Instagram, uma das perguntas que eu recebo muito é sobre assentamento, os famosos vasos, né? Vasos, quando a gente fala, não é somente o vaso de barro, entra nele a panela, entra o caldeirão, entra o tacho de cobre, de louça, de porcelana, de cristal, e aí vai do oráculo, vai da vertente, vai do que aquele oráculo viu, vai também do sacerdote, né? Conforme o oráculo dele fala que aquele espírito quer ser feito, montado, assentado daquela tal maneira. Então, como nós estamos aí fechando esse mês de julho, vamos entrar o mês de agosto. Obrigações de povo de Exu é quase que unânime em todas as quimbandas e vertentes fazer obrigação de quimbanda no mês de agosto e no mês de novembro. Então, a gente vai falar um pouquinho dos elementos de assentamento, utilização dele e para que ele serve. Então, aqui eu tenho o meu assentamento do Senhor Exu Caveira, né? Ali nós temos crânio, faca, punhal, ponteira, corrente, elementos de fava, pós, terras, minérios, enxofre, carvão, alguns segredos, né, que vão dentro, que assim, ó, olhando exteriormente, as pessoas não conseguem saber, porque isso são elementos de iniciação, né? Existem alguns segredos que não devem ser colocados para qualquer pessoa, porque a gente sabe que dentro da internet nada se cria, tudo se copia. Então, assim, ó, eu vejo muita gente que compra um livro, que compra uma faca e sai por aí assentando e sacralizando e, né? Então, o meu intuito não é ensinar a fazer o assentamento, mas falar do assentamento. Qual a função energética dele na nossa vida? Então, tô mostrando para vocês aí um pouquinho do assentamento do Senhor Exu desculpa, do Senhor Exu Caveira. Aqui nós temos o altar, né? De Maria Padilha e de Exu Caveira. Lógico que esse altar é quase todo baseado na energia dela, né? Porque ela é a rainha dessa casa. Vocês já devem ter visto esse altar aí, que é o altar novo do novo espaço. Então, vocês já, né, estão familiarizados. Lá nós temos caixão, porque Exu Caveira é das almas e a Maria Padilha é a rainha da Calunga. Então, nós temos o caixão dela e lá em cima, lá, ó, a parte de uma tampa do caixão dele, representando o reino de almas e o reino de Calunga. Afinal de contas, dentro da Quimbanda, pelo menos a maioria delas se trabalha com 7 reinos. 7 reinos de Quimbanda, povos, falanges. Aqui, gente, ó, o assentamento de Dona Maria Padilha, ele tá sendo o quê? Limpo, vai ser remontado, vai passar por outras sacralizações. Então, é comum em algumas casas, em algumas vertentes, em algumas famílias religiosas, a gente desmontar em algum momento para aumentar o assentamento, para colocar elementos novos que o espírito com ao longo dos anos e do tempo vai nos trazendo, né, novas conexões, novas gnoses. Então, o contato direto do assentamento conosco é justamente isso. A gente vai criando elo, vínculo
Então, vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês, né? Aqui tá, ó, o recipiente, né, que seria o tacho, o caldeirão ancestral, né, que ela vai ser remontada aqui dentro. Então, ele tinha sido pintado porque com o tempo vai enferrujando, vai tirando, né, o aspecto bonito. E Exu gosta de limpeza, tá, gente? Exu gosta de limpeza. Um assentamento todo encraquelado, todo nojento, todo cheio de sujeira. Não é morada de um espírito ancestral. Então, o assentamento, ele tem que ter, sim, um aspecto limpo, um aspecto bonito. Afinal, é a morada do teu espírito ancestral, é a casa do teu espírito ancestral. Então, vamos mostrar para vocês mais um pouquinho aqui. Eu tenho uma imagem pequenininha aqui dela, que fica dentro do assentamento. Eu tenho a guia dela, né, que é a primeira guia da primeira obrigação. Então, lá eu tenho a imagem dela grandona, essa imagem não fica no assentamento. Aqui eu tenho várias facas, o punhal de trabalho dela. Eu tenho uma cruz de madeira, que vai também dentro do assentamento dela, ela é a rainha da Calunga, então ela tem alguns feitiços particulares. Ali dentro também eu tenho elementos de particularidade desse espírito, então não vou estar mostrando para vocês. Aqui eu tenho um colar de semente, olho de boi. O olho de boi, ele é um catalisador natural de energia. Essa semente você encontra na natureza e a maioria dos assentamentos vai essa semente, porque ela repele energia negativa, ela purifica o ambiente, ela limpa o assentamento. Então, muitos Exus de Calunga, de Cruzeiro, de reino assim mais denso, eles pedem muito isso aqui nos seus assentamentos. Lá nós temos o ponto dela grande, que vai dentro do assentamento, ó. Vocês podem ver que lá nós temos, ó, os garfos, a cruz, uma rosa e outras cruzes, ó. 3 daqui, 3 aqui, uma central, 7 cruz. Isso tem uma simbologia. Isso fala um pouco do código desse espírito, dessa pombogira, a energia que ela traz. Aqui nós temos mais um outro perfume, que esse fica dentro do assentamento dela, né? Fora todos aqueles que ela tem. Aqui tem espelho, aqui tem crânio, que fica dentro do assentamento. E lá dentro eu não vou mostrar para vocês alguns elementos que são de defesa, de proteção, porque não é o intuito mostrar os segredos, mas falar um pouquinho. Aqui, ó, nós temos os ferros, ó, que eles foram também repintados, para vocês verem o tamanho desses ferros, olha. Eles são imensos, ó, pesados. Eles vão compor novamente, né, o assentamento. Vai para banho de erva, dentro do culto de Quimbanda, nós temos ervas masculinas, ervas femininas, ervas de prosperidade, ervas de conexão, tá? Então, isso aqui tudo vai novamente ser banhado, a gente chama de amacir, em algumas vertentes, e outras pessoas chamam de omieró. As duas tá correta, tá? Amaci de Exu ou omieró de Exu. E aí vai com ervas, vai com algumas favas. Alguns Exus pedem a tabatinga, né, a argila. Alguns Exus não levam. Isso é muito de particularidade. Aí aqui nós temos lá no fundo moedas, búzios, favas, olho de boi, semente de olho de cabra. Em alguns locais tem um nome diferente, dependendo da regionalidade. As ervas são maceradas sempre com cachaça e com alguma outra bebida que o espírito pede, tá? Lembrar também que alguns Exus vão pedir mais elementos que chamamos de fetiches. Outros Exus vão pedir menos. Não tem como a gente estipular, porque cada espírito, ele tem sua particularidade. Aqui dentro também tá o Okutá, tá, gente? Aqui, ó. Aqui tá o Okutá dela, tá? É a morada, o Okutá é a pedra. Essa pedra, geralmente, tá? Na maioria dos casos, ela vem do reino onde aquele espírito faz a sua maior conexão. Exemplo, povo de cemitério, geralmente o Okutá vai vir do cemitério. Isso é regra? Não é regra. Algumas famílias religiosas não trabalham com elementos vindo de dentro do cemitério. Outras famílias religiosas trabalham.
Na minha vertente, a gente trabalha com elementos do cemitério, sim, quando o espírito pede. Terra, ocutá, ossos, né? Prego de caixão, pedaço de caixão feita uma cruz. Então, vai depender muito do espírito, da forma com que aquele espírito se conecta com o sacerdote, com o neófito. Então, isso, gente, é estudo, é um culto, né? Não é somente assim, ó, de hoje para amanhã você adentra dentro da quimbanda e você aprende, você já tem conexão e você já vai saber montar. Não, não é dessa forma. Tem tudo um processo, um estudo, uma conexão. Como eu já falei em outro vídeo, né, Maria Padilha agora, 13 de agosto, faz 18 anos de assentamento e 20 anos de chegada no meu corpo. Eu sempre soube trabalhar com esse espírito? Não. Eu aprendi com o tempo, com as conexões, com as obrigações, com muito, muito sacrifício, porque nós temos, ainda como seres humanos, muitos erros, né? E a gente quer o quê? A gente quer ser dono da verdade, a gente quer ser dono, e a gente leva muito tempo galgando, assim, alguns desafios, vamos assim dizer, para tu aprender a lidar com aquele espírito que você carrega. Nunca foi fácil trabalhar com Maria Padilha. Maria Padilha é uma das pombogiras mais difíceis de ser trabalhadas, embora é a que mais se vê, é a que mais difícil é, de fato, a conexão. Porque ela é um espírito muito velho, ela é uma pombogira primórdia. O que é primórdia? Primeira. Ela é a primeira essência, né? A primeira pombogira rainha lá da Espanha deu origem às outras falanges. Então, ela é um espírito primórdio. Então, é difícil trabalhar com um espírito primórdio, é difícil trabalhar com uma energia de uma pombogira tão velha, tão antiga, tão ancestral. Linha de caveira também são linhas difíceis de trabalho, porque são espíritos também velhos, antigos. Então, como eu falo para vocês sempre, a conexão ela é o principal elemento para você entender com aquele espírito que você está trabalhando. Toda padilha gosta de martini? Não. Toda padilha gosta de champanhe? Não. Toda padilha vai tomar vinho? Não. A minha pombogira, a bebida dela preferida é martini vermelho, ela não toma martini branco. Eu só coloco martini pra ela? Não. Eu coloco champanhe, eu coloco vinho, eu coloco cachaça. Ó, exemplo, ó. Aqui comprei uma cachaça artesanal de cereja. Então, eu tô testando pra ver se ela gosta, ver se vai agradar. É uma cachaça artesanal, então ela é mais forte, né? Artesanal, passou pela mão aí de uma pessoa que colocou sua energia. Então, tudo isso tem simbolismo dentro do culto de Quimbanda, tá, gente? Em outros momentos vocês vão ver a marula, em outros momentos vocês vão ver champanhes mais doce, champanhes um pouco mais amarga. Tudo isso vai dar conexão com o espírito. Aqui eu tenho fetiches, elementos de conexão, de agrado. Afinal, ela é o quê? Ela é uma pombogira, ela trabalha energia de beleza, de alinhamento interno. Então, nós temos aqui a coroa, representando a coroa dela, que ela é uma pombogira rainha. Aqui nós temos vários perfumes, trabalhando a energia da beleza, nós temos espelhos. Aqui eu tenho uma caixa com joias, né, que são bijuterias dela, de trabalho, pulseiras, correntes, coisas que ela ganha de clientes. Chapéu, né, a minha padilha trabalha com chapéu, ela não trabalha sem chapéu. Então, tudo isso são ferramentas que você vai desenvolvendo na sua conexão. E quando a gente fala de assentamento, é isso, assentar um espírito para prestar um culto de conexão. Com o tempo, você aprender a entender o que aquele espírito passa para você em conexão, em obrigação, em energia, em cuidado, é um culto prestado. Uma vez que você se liga através do assentamento, é um pacto. É um pacto para o resto da sua vida. Não existe pacto que você faz e depois você volta para trás e diz eu não quero mais. Por isso que a iniciação de Quimbanda é algo muito sério. Não é algo para amador, não é algo para quem quer se aventurar, não é algo para quem quer somente colher frutos e benefícios, porque o espírito, ele sabe a tua índole, ele sabe o que tem dentro de você. Você pode enganar o sacerdote, você pode adentrar numa casa, achar que você está pagando um valor e aquilo ali
com aquele valor que você pagou da iniciação, porque toda iniciação custa caro e não é barata. E ali você vai sair o pica das galáxias, o mestre da macumba, o ninja do feitiço, o bambambam da magia negra, que você vai matar, vai picar e todo mundo vai ficar de arrasta aos seus pés. Não é assim que funciona não, minha gente. Eu posso falar para vocês com todas as letras e propriedade. A Quimbanda é um culto de magia, de feitiçaria, é um culto de morte, é um culto de renascimento. Na iniciação você morre para você renascer numa outra condição. Condição de dono da tua vida, condição de dono dos teus caminhos. O culto de Exu e Pombogira, ele é livre, mas ele tem regras. Porque senão vira libertinagem, vira bagunça. Adentrando a uma casa de religião, a uma família religiosa, você tem que estar apto às doutrinas daquela casa, daquele sacerdote, daquela vertente, para você aprender, para você ser instruído, para você ser lapidado. Através dessa lapidação de você, também é lapidado o seu espírito, né? Porque é uma comunhão, vocês estão comunhando, é um laço, é um elo, é uma aliança que é formada entre você e o teu espírito. Então, o assentamento é isso, é a morada do teu espírito, a casa do teu espírito que vai ser utilizada para você prestar esse culto, com um respaldo, com uma energia que você sabe que ali é o teu espírito que vai estar respondendo e não um outro espírito qualquer. Por que é um sacerdote que tem que ser feito? Porque você não tem ainda, você não passou pelas dificuldades, você não passou ainda pelas partes ruins do culto. Então, o sacerdote ele já passou por tudo isso, ele sabe. Ele vai oferecer a você aquilo que deu certo para ele vai te explicar aquilo que deu errado. Ele, né, o sacerdote ele é um professor espiritual. Então, se o sacerdote te auxilia nisso, é porque ele já passou por esse processo. Ninguém compra alguns materiais numa flora, uma faca, vai lá num aviário, pega uns animais e sai fazendo um assentamento. Porque você não sabe o que você vai estar assentando ali. Pode ser que numa sorte você realmente consiga colocar o seu espírito ali. Pode ser que não. E aí você está trazendo o quê? O que você está trazendo para dentro da tua casa? Para dentro da tua vida? Por isso que muita gente, quando assenta Exu Pombogira, tem quedas muito grandes na vida, porque nem sempre é aquele espírito tutelar que foi assentado é o seu. Por isso nós utilizamos o oráculo de Quimbanda. Ah, eu posso confirmar nas cartas meu Exu, minha Pombogira? Não. Eu posso, através de uma outra Pombogira, ter confirmação? Não. Algumas quimbandas vão dizer que sim, tá? Eu vou falar pela minha vertente, sem desmerecer os outros sacerdotes e as outras casas, mas não é possível. Ah, mas aí meu Exu, minha Pombogira arriscou um ponto. Aquele ponto que é arriscado é um código, só que ele é um código daquela falange. Ele não é um código daquele espírito que ele é único, ele é divinizado e ele é o teu espírito ancestral. Porque quando falamos de Exu Pombogira dentro da Quimbanda, estamos falando de espíritos ancestrais que nos acompanham, que em algum momento da nossa vida ou dos nossos familiares sanguíneos eles tiveram. Então é uma conexão em um elo. Então como é que você vai colocar um espírito na tua vida, assentar ali um espírito através de um oráculo de carta? Que a carta nem tem conexão ancestral. Um outro espírito pode acontecer do quê? Aquela incorporação não ser boa, aquele médium tá com a mente dele voltada para falar aquilo ali que o outro quer escutar. Então acontece na incorporação o que chamamos de aminismo. Dentro de um oráculo não tem como errar, porque existe confirmação do oráculo. Então, se o oráculo ele confirmou, ele lafiou, ele diz que aquele espírito é tal, ele vem daquele ponto, daquele tal, ok, aí sim você terá a certeza absoluta que você está assentando o seu espírito corretamente. A gente vê muita gente chegando de algumas quimbandas e de alguns anos religiosos com um espírito assentado que não é seu. E aí, Lídia, o que acontece? Pode me trazer benefícios e me prejudicar? Os dois. Então, isso vai ficar para um próximo vídeo, tá?
Então acompanhem o canal, deixem seu like, compartilhem com aqueles que vocês acham que deve ver esse vídeo, que seria de bom conhecimento para essa pessoa. Comentem os vídeos, gente. O canal tá crescendo. Quanto mais o canal crescer, eu já falei para vocês, mais eu tenho vontade de vir gravar novos vídeos e trazer novos conhecimentos para vocês. Então, comentem, compartilhem, mande pro amigo, mande pro conhecido. Comentem bastante, tirem as suas dúvidas. A nossa mentoria de Quimbanda está aí para quem já é iniciado, para quem quer iniciar, para quem quer aprender. Então, é para todo mundo, tá? Todo mundo pode cultuar Exu e Pombogira? Sim. Nem todo mundo que cultua Exu e Pombogira vai se iniciar. Mas a mentoria, ela serve para quê? Para dar respaldo para aquela pessoa. Para ela fazer de uma forma correta, né? Com respaldo de quê? De um sacerdote, de uma sacerdotisa que tem anos de trajetória. Então, eu não estou ensinando para vocês algo que é da minha mente, que é da minha cabeça, que eu inventei. Eu passei por iniciações, eu passei por algumas facas, eu passei por muitos sacerdotes. Eu tenho o meu espaço físico montado, energias ancoradas. Então, eu tenho um endereço físico. Tudo isso é muito importante na busca de um sacerdote. Porque a gente vê hoje dentro da internet muitas loucuras, muita bizarrice, muita invenção. A internet ela trouxe facilidade, eu sempre falo, mas ela também trouxe portas aí para loucura. E a gente vê muita gente aí ficando louco e insano, tá? Não só dentro da quimbanda, mas dentro de ocultismo, dentro de várias vertentes religiosas. Por quê? Porque virou terra de todo mundo, né? Então, todo mundo pode comprar um livro, todo mundo pode ter acesso a um PDF, todo mundo pode comprar uma faca e sair picando animais. Agora, se aquilo vai trazer benefício para tua vida é uma outra história e aí nós vamos trazer um outro vídeo, eu vou trazer duas histórias para vocês, falando um pouquinho das tragédias que essa longa jornada minha de quimbanda me ensinou. Eu vou começar a trazer para vocês relatos, né, vivências, porque a gente passa, né, a gente tem uma experiência. Essa experiência nos dá o quê? Nos dá uma ancoragem para a gente vir aqui, trazer o conteúdo, ensinar, fazer a iniciação correta, ensinar para vocês o que dá certo, o que não dá certo. Então, tudo isso é uma bagagem, né? Uma bagagem religiosa, uma bagagem de vida, uma bagagem que, somado tudo aí, pode muito bem trazer benefícios a quem está iniciando e começando. Então deixa o like, comenta, compartilha, curte o vídeo. Até um próximo vídeo. Então logo vai ter vídeo novo aí para vocês. Então hoje eu trouxe para vocês um pouquinho sobre assentamento.